Direto do canal Chupa Essa Manga! Aqui estou eu, Professor Jean! Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui! Direto do canal Chupa Essa Manga, a partir de agora, a revisão é Sociologia, Colégio Santa Cecília. Olha aqui, meu filho, você sabe que aqui a vida acontece. Então já está postado bonitinho. Adoro a revisão de História e agora é a revisão de Sociologia, meu filho, ó. Eita Jesus, o negócio agora vai dar certo, ok? Antes de mais nada, você já sabe, deixa eu só preparar aqui o negócio, o layout, a preparação do dia aqui dos estúdios Chupa Essa Manga, tudo bem? E não esquecendo que o nosso conteúdo programático desta prova, 2 capítulozinhos, ok? Capítulo 9, Socialização. Capítulo 10, Estratificação, Classes e Mobilização Social. Chupou aí a manga? Então, 2 capítulozinhos. Lembra que nós assistimos o filme Crash, No Limite, tem lá no Netflix. Aí agora você sabe, vai ser perguntado no provão, nas minhas 7 questões, em um sentido bem generalizado. Na AG não, meu filho, se prepare que vai ser bem específicozinho. Beleza? Tranquilo? Eu posso começar? Não esquecendo, antes de mais nada, você vai ouvir som aqui de seresta, som de menino chorando, carro passando, caminhão onde o Satanás vai passar, mas você tem que se ligar. Se liga aqui, se liga aqui, se liga aqui na revisão, tá certo? Na revisão de Sociologia. Professor Jean, beleza? Você já sabe, ele não fica o Satanás, ele vai embora. Adoro. Então vamos lá, gente, vamos lá. Olha, meu amigo, você dá uma lida. Você dá uma lida legal. Você vai dar uma lidazinha legal aqui. No capítulo 9. Foca. Socialização. Ok? No capítulozinho 10. Deixa eu ir pra lá. No capítulozinho 10 tá aí, ó. Estratificação, classes e mobilidade social. E assiste a revisão Chupa Essa Manga, meu filho. Tá bom? Eu não posso esquecer, antes de mais nada, que socialização, tá certo? Ela, o espaço social, tá certo? Na qual nós somos inseridos, na qual os padrões sociais são inseridos de forma primária, é a família. Família. A socialização, ela dá-se início na família, ok? A família é que começa a nos programar e com os padrões sociais da família na qual estamos sendo inseridos. Como é o nome mesmo? Família, é? É família mesmo? É? Então, meu filho, não tem por onde correr. Em uma sociedade, nasceu o bebê, os costumes, tá certo? Os parentes mais próximos, né? Eles correm, os bichinhos, correm tudo pra maternidade, tá vendo? Olha aqui o novo ser que veio ao mundo, nos trazer aquela grande felicidade, né? Então, ele é o ponto de partida, ponto de partida do processo. Socialização é um processo, tá certo? E ele começa quando nós nascemos. Tudo bem? E ele tem a origem. Família. Tá certo? É a família. Beleza? Chupou aí a manga docinha. Cuidado para não chupar uma manga, como aqui diz no Ceará, uma manga podre. Podre. Tá bom? Docinha. Bem docinha. Tranquilo? Tranquilidade aqui. Então, se a família é onde eu encontro, tá certo? É onde esse processo de socialização, ele é primário, significa dizer que existem os padrões, também chamados de padrões secundários. Eu falei nas minhas aulas que você não pode esquecer, certo? Daquele capítulozinho 8, cultura. Gente, cultura. Está na gente a cultura, porque nós seres humanos somos, beleza? Nós somos produtores culturais, tá certo? Então, nós somos produtores culturais. E não tem como, meu amigo, não tem como o contato que nós temos
com a cultura ocidental, meu amigo, ela pode vir de outro lado. Um contato de uma cultura com outra, principalmente ocidental, tá certo? Ela vai moldando o processo da nossa própria história. Então, por isso que tem costumes que são modificados processualmente, quando entram em choque com outros. Tudo bem? Beleza? Tranquilidade? Acho que você entendeu, né? Então, dentro do processo da socialização secundária, aí nós temos o quê? Nós temos a escola, ó, no livro tem. Ó, no livro tem, meu Deus. Eu vou mostrar no livro. Olha só. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. A fase da socialização realizada pela família é chamada de primária, mas existem a secundária. Aí ele destaca, ó, bonitinho aí, a escola, esse espaço que você está inserido. Tem a escola, tem a televisão, que lá na frente vai trabalhar o papel da mídia, tá certo? Que a televisão é um tipo de socialização passiva. Eu tô só recebendo. Então, os amigos aqui tem um negócio bacana, profissional, eu preciso ler, só para reforçar isso. Outra agente de socialização decisivo é o grupo dos amigos. Esse elemento passa a ter papel importante, sobretudo a partir da adolescência, quando começam os conflitos com os pais. Os adolescentes, em geral, procuram moldar o seu comportamento não mais pelo padrão da família, o padrão primário. Tá certo? E aí agora, eles passam a moldar-se pelo novo linguajar, pelas novas roupas, pelos novos relacionamentos, tá certo? Pelos novos entretenimentos, pelas novas formas de lazer. E aí começa um choque entre o primário e agora o secundário. Chupou a manga? E aí, meu amigo, existem outros agentes que também participam nesse processo de socialização. Tem a igreja, tem os clubes, tem a imprensa, tem uma série de coisas que participam deste processo de socialização. Tudo bem? Tranquilo? Aí o que é que acontece? Já indo para o capítulozinho 10, esse aqui é top demais. Eu só tenho 7 questões, tá bom? Você vai dar uma lida geral, que eu já lhe falei. No capítulo 10, ele trata sobre estratificação e eu tenho que lembrar logo de um dos papas da sociologia, que é o Max Weber. Beleza? O famoso Max Weber. E aí o Max Weber, ele fala o seguinte, tá bem aqui, ó. Ó, tá bem aqui, ó. Por isso que eu risquei o meu aqui todinho já, aqui, ó. Ele diz assim, ó. Em uma sociedade, a estratificação social só existe porque existe desigualdade. Chupa logo, toma logo essa. Então, estratificação social, ele vem de camada. Essas camadas, elas passam a ser apresentadas porque eu, quando começo a conviver em sociedade, já começo a se apresentar, a ser dado a desigualdade. Toma de novo. Aí o que acontece? O fato de alguns possuírem coisas valiosas e os outros não possuírem essas coisas valiosas. Ou não possuírem. Aí ele diz, que coisas valiosas são essas? Que coisas valiosas são essas? Dinheiro, poder e prestígio. Weber diz o seguinte, Max Weber diz um negócio interessantíssimo, que a gente não pode esquecer do negócio desse, porque é um negócio tão importante, que ele diz que as sociedades ocidentais, então são sociedades modernas, elas produzem camadas, tá certo? Sociais, só que ela é multidimensional. A sociedade moderna, ela é essa multidimensão, tá certo? E ela tenta articular com essa multidimensão. Vai lá comigo. Dinheiro é o quê? Renda. Aí ele fala, poder. Lembra do Valdemir, aquela criatura, Valdemir, né? Lembra, né? Daquele bichinho. Aí, prestígio. Status. Chupou a manga bem docinha. Status. Mas é bem verdade também que no nosso assunto ele fala os tipos de estratificação. Aí nós temos o sistema de castas,
nós temos o sistema de estamentos e nós temos as famosas classes sociais. Então, nos estamentos e nas castas, você já sabe, são tipos de estratificação fechadas. Significa dizer que não há mobilidade social. Jean, exemplifica para mim aí esse estereótipo de quem tem, de quem não tem, tá certo? De quem produz e aquele que é dono dos meios de produção, essa coisa toda, essa dicotomia toda. Me explica para mim. A gente pode explicar isso na questão da mobilidade social, gente. Tá certo? Ó, porque a mobilidade social, ela se refere a um movimento, é um movimento social. Tá certo? Então, os indivíduos mudar de um lugar para outro, entre as camadas. Tá certo? Em um determinado sistema de estratificação, eu poder mudar. Então, isso é mobilidade social. Eu estou aqui e posso ascender. Eu estou aqui e vou ascendendo. Isso é um tipo de mobilidade social. A gente costuma dizer isso, que isso é um fenômeno social. Ok? Mas só que num sistema de castas, bebê, não dá. Num sistema de estamentos, você lembra da Idade Média, falei até na sala de aula, tá certo? Na pirâmide, lembra da famosa pirâmide social da França pré-revolucionária? É um exemplo clássico. Clero, primeira ordem, nobreza, segunda ordem, burguesia, o resto, terceira ordem. Você lembra que lá na França tinha um injusto sistema eleitoral. O voto era por estado, não era por cabeça. Não era pela quantidade de pessoas. Que se fosse pela quantidade de pessoas, meu filho, o terceiro estado, arrepiava, porque tinha gente demais. Mas é bem sabido também que dentro dessa hierarquia ainda existe subdivisões. Alto clero, baixo clero. Nobreza de espada, nobreza de toga. Aquela nobreza que era comprada. A burguesia alta, burguesia média, burguesia pequena, burguesia. Que aí começa a galera a descer até a base. Tá certo? Tudo bem? Então, essas ordens todas aí, elas eram fechadas. Não havia a ascensão social. Por isso que nós falamos, nós destacamos que ele é um sistema fechado. Eu vou provar para você aqui no livro, tá bom? Sistema de castas, sistema fechado, ok? Aí lá, o outro, sistema de estamentos. Olha como ele destaca aqui, ó. Olha que coisa linda. Quando estudou a Idade Média com Aníbal, aquela cor linda, tá certo? Você aprendeu que naquela época havia os senhores feudais que viviam nos castelos e os servos, os bichinhos estão lá na base, que trabalhavam nos campos. Aí vem os senhores e suas famílias, formavam o grupo social da nobreza, e os servos, outro grupo totalmente separado. Acima dos nobres havia o extrato do clero, a camada do clero, que ele tinha um título sacerdotal, porque para ser sacerdote tinha que ser obviamente nobre. Tudo bem? E aí, meu amigo, num sistema como esse, que eu acabei de citar de estamentos, olha aí o que é que ele é. Assim como o sistema de castas, também o sistema de estamentos era um sistema fechado. Mas o sistema de classes, ele é um sistema aberto. Que coisa que importante, cara. O pulo do gato é agora. Para você entender a diferença do sistema de classe para todos os outros demais, os outros dois que são fechados. O pulo do gato é aqui, olha. Presta atenção. Presta atenção. O autor colocou aqui, ó, como ó. É um estalo aqui, ó. Olha só. Cara, isso aqui é perfeito. Presta atenção, ó. Presta atenção, presta atenção. As classes surgiram com o desenvolvimento do capitalismo, vai chupando essa manga. Quando a burguesia passou a dominar o sistema de produção. Dominar o sistema de produção. Implantando o trabalho assalariado. No sistema de classes, aí ó, o que ele vai botar agora? Pra longe. A religião e a
hereditariedade que passava de pai para filho, aquela tradição nobre, pai para filho. Eu sou nobre, meu filho vai ser nobre, minha filha será nobre, os filhos deles serão nobres, porque era uma tradição, era hereditário isso, tá certo? Foram substituídos pela... Olha o que é que tá em negrito aí, ó. Fica aqui, ó. Renda. Renda na determinação da posição do indivíduo na sociedade. Suck this mango. Suck this mango. Chupou essa manga aí. Tudo bem? Então a minha posição social, ela agora era adquirida ou conquistada. Significa dizer que o sistema ele é aberto. Certo? Então, ele é aberto. Então esse sistema ele vem do advento da própria Revolução Industrial, do mundo dos trabalhadores, do mundo dos operários, que ganhava mal, trabalhava exageradamente, trabalho feminino que não era compatível salarialmente com o do homem, assim como crianças que trabalhavam, meu amigo, era um negócio maluco! Mas era essa grande separação, o opressor, os oprimidos, essa onda toda, beleza? Mas é um sistema aberto. E aí o exemplozinho que tu falou, tu pensa que eu me esqueci o exemplozinho que tu falou, que possa denotar esse tipo de coisa? Um exemplozinho, eu preciso de um exemplo para poder entender isso. Por exemplo, eu falei que a arquitetura de uma cidade, ela fala demais a arquitetura de uma cidade. Cara, a arquitetura da cidade, ela fala muito. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar. Pronto. É como se fosse assim, uma esplanada de prédios, de luxo. Prédios, tá certo? Edifícios. Aí eu olho pro outro lado, aí tem favelas à beira de um rio. À beira de um rio. Ou então como lá no Rio de Janeiro, tá certo? Você lá naqueles condomínios, e que tem piscina, e que tem vista para o mar. Aí você olha aqui assim, de lado, favela. O morro aqui, ó, o morro, as favelas. Então, esse tipo de imagem da cidade, tá certo? Ele revela a desigualdade social, que ela é gritante, tá certo? Gritante, isso é em grandes cidades do Brasil. Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro, tá certo? Salvador, e aí vai. Então, isso pode ser encontrado nas grandes cidades do Brasil. Grandes cidades, quando a gente viaja, a gente vê isso, e é na nossa também, tá certo? Então, essa relação de desigualdade social, ela está ligada a quê? Péssimas condições. Peraí, já, péssimas condições de quê? Péssimas condições de habitação. Luxo, pobreza. Tá certo? Então, ele nos revela que o Estado não está voltado, nem preparado para aplicar a riqueza social. Gente, a gente está falando aqui de riqueza social. É por isso que você vê essa discrepância todinha. Tá certo? O luxo, a pobreza. Tá entendendo? Então, a riqueza, aplicar a riqueza social. Diminuir essa diferença social entre os dois. Entende? E o que é que acontece? Isso possibilita, porque são arrecadados impostos e mais impostos, mas você vê essa divisão muito grande ainda, tá certo? Então possibilita que o bem-estar da maioria da população está fora da aquisição dessa riqueza social. Então, está claro nos olhos da gente, muito claro nos olhos da gente. Por isso, os grandes índices de afavelamento. A gente vai ver até na história isso. Como é que se dá até o crescimento do afavelamento no Brasil. Beleza? Fechando o nosso assunto. Tá certo? Então, existem fatores da mobilidade social. E eu destaquei na sala de uma forma muito importante. Tem 2 pontos importantes aqui. O caso da mulher. Dá uma lidinha aqui, bonitinha aqui, tá bom? Página 168. E os fatores da mobilidade social. Ele fala aqui que
uma das ferramentas importantíssimas, tá certo? Que se aponta como impulsionador de ascensão social chama-se educação. Eu dei esses exemplos até na sala de aula. Educação. Então, que a mobilidade ela se torna ascendente. Eu não estou dizendo que é fácil, mas ela é ascendente. Eu não disse que era fácil, mas ela é ascendente. Não esquece, o sistema de classe ele é aberto. Certo? Aí ele fala também sobre a questão de você ascender socialmente. Por exemplo, eu não tive aquele acesso a uma boa educação e tal, aquela história toda que nós já conhecemos. Mas existem dois outros pontos importantes para essa ascensão social acontecer. Uma delas é o talento. Eu tenho talento para cantar, tá certo? Vou me destacar como um grande cantor, tá certo? Vou fazer contratos com gravadoras, então contratos com donos de clubes, e vou fazer apresentação, shows, e vou ganhar uma grana. O talento me faz ascender socialmente. A gente sabe isso na história de muitos músicos, que não necessariamente ele tinha uma tradição musical refinada, erudita, não. Ele tem um talento, tá certo? Ele tem um talento. A outra é sorte. Sorte. Então, como nós demos um exemplo na sala de aula, loterias. Loterias. Agora é bem verdade que no sistema de classes, por ele ser aberto, então, a ascensão ela não é fácil. Ela é possível? Ela não é fácil, mas ela é possível. Mas também é possível estar em cima e estar embaixo. Isso é muito possível. Tudo bem? Isso é possível demais, 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 demais. Tá bom? Então, acho que você entendeu direitinho, né? Deu pra entender? Legal. Acho que deu pra entender bem massa. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Então, no mais, eu vou me despedindo daqui. E boa sorte. Dá uma lida legal no livro. Os dois capítulos são curtinhos. Nas discussões que nós tivemos na sala de aula. E na revisão. Ok, gente? Beleza? Então no final, se você gostou, você dá um sababa aí. Sababa, eu disse em hebraico, tá bom? Hebraico. Você dá um gostei aí. Beleza? No mais, chupa essa manga, galera! Uhul!